Esse é um dos principais assuntos do nosso programa de hoje. Um assunto que nós vamos ter muito cuidado para tratar, um assunto que nós estamos acompanhando com a ética jornalística que você já conhece aqui da RIC TV, com o nosso padrão de credibilidade, sempre trazendo informação que a polícia passa para a gente e a gente repassa para você. Informação séria, tá? Em nenhum momento nós vamos trazer uma informação que nós não conseguimos apurar, que ninguém confirma, que nós não tenhamos algo, ou um documento, ou uma entrevista, realmente de uma fonte séria para poder te passar. Eu estou falando do caso que aconteceu na zona oeste da cidade de Londrina, envolvendo jovens universitários da UEL. Vocês lembram desse caso, não lembram? Esse é o momento em que as jovens chegam na casa. Se você não viu ainda, são 3 jovens que estão chegando nessa casa, certo? Uma delas morava aí, outra estava passando aí por alguns dias e outra era uma amiga. As 3 entram. Uma das jovens chega embora da casa, mas as outras 2 ficam. Na sequência tem uma imagem de um jovem chegando na casa. Essa aí é uma outra imagem, que chega uma outra pessoa também, né? Uma outra mulher que chega, mas ela vai embora com minutos, ela vai embora também. Um pouco mais à frente tem uma imagem que mostra o namorado de uma das vítimas chegando no local. Ó, você vê que uma delas vai embora, ó, vai pegar a moto e vai embora. A outra vai pegar a bike e vai embora também. Por que eu estou relembrando? Porque eu sei que muita gente não viu durante a semana e está vendo agora no feriado essa história. E agora você vê o momento em que uma delas vai embora de bike. Vai acompanhando comigo as imagens para você entender, ó. Tá vendo ela mexendo na bike e vai embora, ó. Então, ficaram apenas na casa 2 mulheres, certo? Mas chega também um rapaz. Esse já é um outro momento. Vem pro Buganza aqui. Das mulheres que estavam na casa, uma delas morre, a outra sobrevive, certo? Um assassino invade essa casa usando uma faca e comete um ataque. Ele tira a vida de um casal. Um casal, estou dizendo homem e mulher, eles não tinham relação, tá? Ele tira a vida de um homem, de um jovem de apenas 22 anos e de uma jovem de apenas 23 anos, usando essa faca. Ele fica com a terceira vítima ali na casa. Ele chega a ferir essa jovem com uma faca, mas ela sobrevive e ela consegue sair desse local. É a partir daí que essa jovem que se salvou vai prestar um depoimento na delegacia e ela vai falar. Nós vamos acompanhar agora a fala dessa jovem aqui no Cidade Alerta. O Pedro Marconi já está junto comigo para trazer os detalhes dessa história, porque ele que viu o passo a passo do depoimento junto com a gente. Principalmente, Pedro, porque ela vai contar aqui no Cidade Alerta o que tudo aconteceu naquele dia. Ela fala exatamente o momento que acontece o ataque. Porque essa jovem, ela chegou a reforçar a segurança da casa, Pedro, melhorando ali o portão dessa residência, já com medo do que poderia acontecer. O que ela não imaginava é que esse criminoso, ele iria pular o muro da casa para cometer esse ataque. E ela começa esse depoimento, Pedro, falando justamente de como esse ataque começou. Isso, Buganza. Foi um momento de terror que essa jovem de 24 anos narrou à Polícia Civil e que nós tivemos acesso a um depoimento de mais de 40 minutos e nós vimos na íntegra toda a fala dela para entender toda essa situação e poder explicar para quem nos acompanham toda essa tragédia, né, e também a violência de como tudo aconteceu. Então, essa jovem de 24 anos, ela sai do trabalho e vai para casa na região oeste de Londrina. Ela chega na companhia da Júlia Garbossi, que foi infelizmente assassinada, e de uma outra amiga. Depois chega mais uma amiga e também o Daniel Suzuki, ele que estava iniciando o relacionamento com essa jovem que sobreviveu. Eles ficam ali na casa dessa jovem que sobreviveu, eles conversam, ela fala que eles não beberam nada alcoólico, ela fez um pão com carne moída para todos jantarem e ficar ali jogando conversa fora. 2 amigas vão embora e para seguir a vida. E nesse meio tempo, então, aparece o Aron Dantas, de 23 anos. O Aron que chega no momento em que todos estavam dormindo nessa casa. E aí, a jovem que sobreviveu já acorda com o Aron em cima dela, a atacando. E é esse trecho da entrevista, do depoimento dela, que nós vamos acompanhar agora. Vamos ver. Peguei de novo no sono, e quando peguei de novo no sono, eu acordei com
ele em cima de mim, com o Aron em cima de mim. Eu tenho paralisia do sono e eu achei a princípio que era uma paralisia do sono que eu estivesse tendo, porque ele estava segurando, eu não conseguia falar, não conseguia gritar, eu sentia que eu não conseguia me levantar, ele estivesse em cima de mim me prendendo, eu achei que eu estivesse tendo uma paralisia do sono. Achei que eu estivesse tendo um pesadelo, mas não era. O Dani acho que tentou me defender porque eu não consigo lembrar exatamente, que só lembro de ver muito cabelo. E o Aron falando que ia me matar, você vai morrer, você vai morrer. Ele falava assim. E aí o Dani veio me defender, ele tava já me esfaqueando tudo. Consegui gritar, comecei a gritar, Júlia, pra ela vir. Ela veio. E aí ela veio, o que foi? O que tá acontecendo? E aí ele já saiu forte, já esfaqueou ela também. 18h24. E aí, nessa parte do depoimento, Pedro, ele conta ela conta, aliás, essa vítima, o momento em que esse assassino esfaqueou o namorado dela, o Daniel, que infelizmente morreu, a amiga dela, a Júlia, que infelizmente também morreu depois de ser esfaqueada. Só que aí, Pedro, nesse momento, ela vira o principal alvo desse assassino. Ele fala, eu vou tirar sua vida. E ela começa, então, a negociar com o assassino para que ele não tire a vida dela. Mais dramáticas do depoimento dessa jovem, Buganza, porque ela fica aproximadamente 2 horas nas mãos do Aron Dantas. E nesse meio tempo ela está ferida, ela está preocupada em perder a vida por conta da gravidade dos ferimentos e ela é obrigada a negociar com ele para que ele a leve até uma unidade de pronto atendimento, que depois aconteceu. Só que ela foi ameaçada, ela foi amarrada, ela foi algemada e ameaçada, inclusive dele tirar a vida de outros amigos dela, da própria família e até dos gatos dessa jovem. Então, olha o trauma psicológico que também foi gerado na fala desse rapaz contra ela nessas 2 horas dentro dessa casa, além de toda a violência física que também aconteceu. Vamos ver então mais essa parte do depoimento dela à Polícia Civil. Falou que tinha uma arma também. Falou isso, que se ele quisesse, ele tinha chegado atirando em todo mundo. Se ele quisesse me matar, ele tinha chegado atirando em todo mundo. E eu falei, ele tá perdendo muito sangue. Ele falou que ele ia fazer um curativo, para poder continuar conversando comigo. Aí ele colocou mais uma algema nos meus pés. Essas algemas dele parecem uma algema de sexy shop, assim, uma algema meio de pelúcia, assim, bizarro. E aí colocou, se não me engano, era uma preta e a outra era rosa. Aí colocou uma no meu pé. Aí amarrou meus pés também com uma corda, amarrou minha mão também com uma corda. Eu fui andando, pulando até o outro quarto. Ele falou pra gente ir pro outro quarto pra ele poder fazer o curativo na minha mão. Ele falava pra eu não fugir. Ele falava que se eu tentasse fugir, aí ele ia me matar. Ele falava isso, se você tentar fugir, aí eu vou te matar, porque eu vou ficar muito bravo e eu vou te matar. Ele falava isso, não tenta nada, não tenta fugir, que senão eu vou te matar. Eu tenho seus gatos, tenho seus gatos de garantia. Se você fizer alguma coisa, eu posso matar seus gatos. Eu vou pegar seu celular. Fala qual é assim, onde tá o celular. Eu falei, meu celular tava em cima da cama. E eu falei assim pra ele, que era não ser ele. Ele falou que tinha acesso agora a todos os meus contatos, a todas as minhas coisas, minha família, meus amigos, e que se eu contasse, se eu aceitasse qualquer coisa, que ele ia matar mais gente, que ele ia matar os meus amigos, entre as minhas famílias, os meus amigos. 18h27, depois de essa jovem, Pedro, viu o assassinato dos próprios, de uma amiga dela e do próprio namorado. Ela ainda passa por uma tortura psicológica muito grande, mas mesmo assim consegue convencer esse assassino a liberá-la. E no caminho eles pegam um veículo por aplicativo e ela dá uma versão para o motorista, até porque ela está machucada, o motorista já ia desconfiar que algo de errado estava acontecendo. E o Aron, ele fala uma outra coisa, ela fica com medo do Aron ali a tirar a vida até mesmo do motorista de aplicativo, caso ele percebesse a realidade dos fatos. E ela também conta ao delegado, no momento em que chega na UPA,
qual é a hora que ela toma a decisão de pedir socorro, de contar para os médicos e também enfermeiros o que estava acontecendo e pedir a ajuda da polícia militar para que o Aaron fosse preso. Vamos ver. Entrei dentro do Uber, ele entrou atrás. No Uber, eu continuei com a história que a gente tinha combinado, obviamente, porque ele poderia matar o Uber também e me matar ele mesmo. E aí no Uber eu falei, ele falou, nossa, mas o que aconteceu, Uber, né? O que aconteceu? E aí eu contei minha história, inclusive nessa hora ele contou outra história, eu acho que o Uber já deve ter até desconfiado, porque eu contei minha história, que foi a história que a gente combinado lá dentro, e ele falou outra coisa, falou que tinha sido na rua e que a gente tinha ido pra casa só pra se lavar e tal, mas eu só concordava com tudo pra me manter viva. Saí no UPA, perdi um chinelo em algum momento desse percurso. Cheguei no UPA com um chinelo só. E entrei, eu tava sem RG, sem nada, não peguei nada em casa, só saí desse jeito. Cheguei lá, eles só me encaminharam lá pra dentro já, direto. E aí eu desmaiei de novo, esperando lá dentro. Desmaiei de novo, veio a mulher, me pegou, me colocaram numa maca, entraram comigo pra fazer as suturas. E aí quando eles entraram comigo pro quarto, e aí tava fechado o quarto, tudo, eu perguntei se ele ia entrar, se ele ia vir, eles falaram que não, que ele tava lá fora, que tinha acontecido. Daí eu falei que era ele, eu falei, o cara que tá aí, foi o cara que fez isso, o cara que tá aí, o cara que fez isso. Aí eu contei pros médicos. Aí os médicos chamaram a polícia. 18h29. Para você que está chegando agora, acompanhando o Cidade Alerta, preste atenção. Nós estamos acompanhando o depoimento da jovem que sobreviveu a um ataque que aconteceu nos últimos dias em uma casa no Jardim Jamaica, no Parque Jamaica, zona oeste da cidade de Londrina. Lá estavam jovens estudantes da UEL. Um rapaz invade essa casa armado com uma faca. Ele tira a vida de uma jovem e também de um jovem. A jovem de 23 anos e um jovem de 22 anos. Tudo por conta, de acordo com as investigações, de um relacionamento que ele queria ter com essa sobrevivente que nós estamos ouvindo. E que foi a única que estava ali no local onde tudo aconteceu e que pode contar com propriedade o que tudo aconteceu. Esse depoimento ela deu na delegacia, para o delegado que está investigando o caso. E nós tivemos acesso a esse depoimento, você está acompanhando aqui no nosso Cidade Alerta. Ô Pedro, vou voltar a falar com você, eu só faço questão de explicar porque a nossa audiência é muito rotativa, né? Tem muita gente que vai chegando, vai ligando a TV, mas o detalhe é, desde o início, as investigações apontam, Pedro, que esse rapaz, ele alimentava um desejo de ter uma relação com essa jovem. Em um determinado momento, quando ela quis dar um basta, ele começou a perseguir essa jovem através das redes sociais. É o chamado stalking, que fala na gíria, né? E aí falar stalkear, a vítima é ficar perseguindo a vítima através das redes sociais, mandando mensagem em todos os aplicativos, perseguindo. E tem detalhes importantes dessa perseguição que essa jovem conta. Ela conta que eles se conheceram. No começo ela achou que era amizade e quando ela viu que ele alimentava uma outra expectativa e que ela não, aí que as coisas começaram a ir para um caminho errado. Essa jovem ela é questionada pelo delegado de homicídios de Londrina, o Dr. João Reis, onde ela conheceu o Aaron e também como. Ela explica que ela trabalhou em um local aqui em Londrina em que ele também trabalhava. E ela estava num momento difícil da vida dela naquela época e eles começaram uma amizade. Ela destaca que era uma amizade muito verdadeira da parte dela, que ela o tratava bem, ele também tratava ela, ele a ajudou, só que ela começou a perceber que essa amizade que ela tinha por ele, essa consideração, ele já queria ter de um caminho diferente, queria levar para uma questão amorosa. Que ela foi deixando claro que não era a intenção dela, que o Aaron para ela era apenas um amigo, mas ele estaria forçando e até mesmo a constrangendo com esse suposto sentimento que ele começava a sentir por ela e querendo trazer para um outro lado essa relação. E ela dá detalhes então desse relacionamento de amizade que ela tinha com o Aaron e quando começou a perceber que esse relacionamento poderia, na cabeça do Aaron, estar indo para um outro rumo que ela não queria. Vamos ver. Então a gente conversava bastante, eu não estava passando uma fase muito boa da minha vida, meio depressiva, uns problemas em casa também com o meu relacionamento na época. Na época eu comecei a trabalhar no shopping clube, eu namorava uma pessoa e não estava num relacionamento muito legal e conversava com o Aaron sobre isso bastante e a gente se aproximou muito por conta disso e a gente acabou criando uma amizade
ficamos amigos, tudo. E ele teve pra mim momentos assim difíceis sobre esse meu antigo relacionamento. Nisso a gente se aproximou bastante. Mas ele começou a demonstrar, sim, interesses em mim nesse sentido. A gente era amigos, a gente se tornou amigo na época, a gente trabalhava junto no bar, mas a gente nunca teve nenhuma relação de namoro, nunca ficamos, nunca nada, assim, nesse sentido de se dizer que gostava de mim, apaixonado por mim, e eu conversei com ele falando que eu não retribuía. Sim. 18h33. Pedro, a todo momento ela deixa muito claro que ela não queria relação com esse rapaz e que ela era perseguida o tempo todo. E aí, quando ela percebe que ele não estava entendendo isso, que ela estava deixando muito claro, ela resolve se afastar. E é nesse momento, segundo narra essa vítima, que o Aaron ele passa a persegui-la nas redes sociais, inclusive criando perfis falsos para acompanhar o dia a dia dela por meio então das contas dela nas redes sociais. Ela afirma que pensou até em registrar um boletim de ocorrência, mas acabou não fazendo isso porque não imaginava que toda essa história terminaria da forma trágica que terminou. Vamos ver essa outra parte. E aí, quando eu falei sobre me afastar e tudo, aí ele começou a se tornar bem invasivo. Ele criou fakes pra vir atrás de mim, que teve um momento onde ele chegou a me ligar, aparecia aí na porta de casa falando que queria me ver, né, tipo a perseguição. Eu percebi mais isso por conta dos fakes que ele foi fazendo conforme as coisas foram piorando. Eu tô ficando muito assustada, você está me assustando, eu vou entrar com uma medida protetiva. Se você fizer mais algum fake, tentar contato comigo de mais alguma maneira, eu vou entrar com uma medida protetiva, eu vou ter que ir à polícia, eu vou entrar com o BO contra você. Eu pensei de fato em tudo isso, mas eu não achei que fosse tomar essas proporções nunca. 18h34, imagina só, você que está acompanhando comigo o Cidade Alerta, uma jovem que viu frente a frente, sangue frio, assim, esse rapaz pegar uma faca, tirar a vida da amiga, ela desesperada, gritando, pedindo por socorro, ele pega essa mesma faca, mata o namorado. Ela vê essa cena e depois fica quase 2 horas na mão desse assassino e tendo que negociar com esse assassino para que ela seja liberada. E ela consegue, dizendo, não, tá tudo bem, vou falar que foi um assalto, a gente sai daqui, e aí ele consegue. E nós temos a imagem do exato momento em que ele libera essa vítima. Ele libera essa vítima e ela vai caminhando até o carro por aplicativo, ele vai junto também e eles vão então para a unidade de pronto atendimento para que ela receba o atendimento, já que ela está machucada. Ó, ela caminhando aí, ó, machucada, e na sequência ele vem correndo, ó. Ele tranca o portão e sai correndo, ó, para ir para esse carro por aplicativo. 18h35, que trauma. É muito triste, Pedro, tudo que essa jovem passou. E ainda ela carrega junto com ela essas imagens do próprio namorado sendo assassinado do lado dela. E ela mais se emociona durante o depoimento ao delegado quando cita do namorado, do Daniel Suzuki. Ela diz que eles já se conheciam de bastante tempo, trabalharam juntos e mais recentemente começaram a se conhecer melhor no sentido de começar um relacionamento. Ela destaca que uma semana antes do crime, que ela foi vítima e também o Daniel e a Júlia, que ela foi conhecer a família do Daniel. E aí, uma semana depois, acaba acontecendo toda essa tragédia, todo esse crime, ela vendo o próprio namorado sendo assassinado. Vamos ver essa última parte da entrevista, do depoimento que ela deu ao delegado de homicídios de Londrina. A gente estava ficando, a gente não estava namorando ainda, mas a gente estava criando uma relação bem íntima. Eu tinha ido conhecer os pais dele, inclusive, semana passada. Daniel, quem mais? Desculpa. Não, tudo bem, mano. Eu amava muito ele. Eu amava muito ele. Eu amava muito ele. Muito ele. Eu amava muito o Daniel, muito. Ele era uma pessoa maravilhosa. 18h37, e esse é o fim do depoimento. Muito triste. Agora nós sabemos, na versão dessa vítima, mais detalhes de tudo que aconteceu ali dentro e o caso segue sendo investigado. Pedro Marconi está comigo, acompanhando o caso de perto, conversou com o delegado várias vezes essa semana, Pedro, e o delegado deixou muito claro, deve ser encerrado na próxima terça-feira o inquérito.
para aí sim ser apresentado à justiça. Como nesse caso o autor do crime ele está preso, a Polícia Civil tem um tempo mais enxuto para concluir o inquérito e remeter ao Ministério Público. Então, nesse caso, o prazo acaba na terça-feira da semana que vem. Destacando que o Aaron Dantas ele foi transferido ontem, no final da tarde, para o Complexo Médico Penal que fica em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, já que ele tentou tirar a vida 2 vezes. Uma logo depois que foi preso na delegacia e outra na carceragem do Departamento Penitenciário do Paraná. Buganza.